Já hoje farão uma apresentação e pelo nome do grupo, né, deve ser uma apresentação excelente. Então, eu estou contando com isso com vocês, hein? Tá ok? Vou passar a palavra à equipe. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo. Bom dia a todos, meu nome é David. Bom dia a todos, meu nome é Felipe. Bom dia a todos, meu nome é Vitor. Bom dia, meus amigos. Bom dia aos telespectadores. Meu nome é Felipe, conhecido como Brau também. Hoje nós vamos falar sobre o cabeçote do motor. O nome cabeçote do motor se originou devido à função que está a peça fixa realizada no motor. A cabeça do motor é o componente responsável, devido à sua construção, de conduzir a entrada e a saída de ar e combustível dos cilindros localizados no bloco. No caso aqui, o nosso amigo Eduardo vai dar uma complementação sobre isso. No caso, o texto simplificando o texto, a função do cabeçote do motor não é só mandar ar e combustível para a parte interna do cilindro do motor. Como o cabeçote também foi projetado para facilitar a manutenção do motor, separando a parte inferior do motor, que é o bloco, e a parte superior, que é o cabeçote, também realizando a função de ter o comando de válvula e realizar o fechamento e abertura das válvulas na parte inferior do cabeçote, sendo assim na parte superior do bloco do motor. Geralmente construído em uma liga de alumínio, para dissipar o calor, o cabeçote é constituído de um corpo fundido com dutos ou vias por onde a mistura de ar mais combustível é direcionada até a sede de válvula. Internamente, o cabeçote possui galerias que dão a continuidade daqueles que vêm do bloco para a circulação da água e também do óleo. Pichu vai dar mais uma palavra. No caso da parte interna do cabeçote, o cabeçote ele também é constituído com dutos ou galerias na parte interna, a qual é realizada a circulação de óleo lubrificante, que ele sobe da parte superior do reservatório do feijão cárter, sugado pela bomba de óleo, ele sobe pelo bloco do motor, atravessando através das vias, dos dutos e as galerias, subindo até a parte superior, que é o cabeçote, passando pela parte interna do cabeçote, vai lubrificar todas as peças do componente, e tem também as galerias de água, que no caso a água bem refrigerada do radiador, passa pela parte interna do bloco, e através das galerias chega até o cabeçote, que tem as galerias certas, separadas para a circulação de óleo e de água pressurizada, a água refrigerada vai passar pela parte interna do cabeçote e vai refrigerar o componente em si. Tá bom. Na parte superior do cabeçote, encontramos o corpo mancar de apoio do comando de válvula. Quando a configuração do motor for OHC ou DOHC, siglas em inglês, para comando ou duplo comando de válvula no cabeçote. No caso do OHC ou DOHC, são siglas, como explica o texto, são siglas em inglês. No caso, nós que conhecemos de motor, sabemos que na parte de baixo do cabeçote temos duas válvulas que ficam na parte superior do cilindro. A válvula de ignição e a válvula de escape. Assim funciona o OHC, que é a parte o complemento simplificado de comando de válvula. E temos também o DOHC, que no caso funciona com duas válvulas de ignição e duas válvulas de escape. O caso que todos já ouviram falar no tipo de carro 1.0 16 válvulas. Temos 4 cilindros no motor, certo? Cada cilindro ele tem 4 válvulas, duas de ignição e duas de escape. E assim funciona o motor DOHC. É no cabeçote que as válvulas de ignição e escape estão alojadas juntamente com as molas de retorno de aberturas e inibidoras, as chavetas, os tuchos e balancinhos, formando o cabeçote completo
com todas as peças. Na parte inferior do cabeçote, encontramos os centros esféricos, com todas as peças, ou câmara de combustão, juntamente com a sede de válvula, local onde a mistura de ar combustível é comprimida, e rodeada nessa câmara se encontra a vela de ignição. Você já sabe o que eu falo. O caso aqui do cabeçote, fala-se dela de ignição no caso do motor 5 Quando eu tenho essa parte aqui, e no motor 5 essa parte do cabeçote, vai no caso 5 vai a vela de ignição. Entre a vela de ignição e a parte superior do cilindro, fica a pontinha da vela, que no momento de combustão, quando o pistão realiza a compressão dentro da câmara de combustão, a vela manda acender e empurra o pistão para baixo. E no caso que nós conhecemos é o pico livre, é acoplado o pico injetor, que no momento que é admitido o ar, comprime o pistão, comprime o ar, e o pistão, o bico injetor, ele envia a leva de diesel, já em combustão dentro do cilindro, empurrando o pistão para baixo. Correto. No motor de combustão interna, o cabeçote do motor é a tampa de fechamento da parte superior do bloco de cilindro e consiste numa plataforma perfeita, feita de modo a ajustar-se ao bloco de metal, a fim de oferecer resistência às explosões. Atualmente, o cabeçote do motor é a parte superior da câmara de combustão, e onde se localiza as velas e as válvulas de admissão e escape. Como está explicando uma das principais funções do cabeçote, o cabeçote em si ele não tem sua função de admitir combustível para a parte interna do motor, como o cabeçote também é responsabilizado pela proteção do motor e oferecer resistência do motor no momento da combustão. E como nós sabemos, no momento de combustão, o cilindro é a parte interna do motor, ele chega a mais ou menos em torno de 800 graus centígrados no momento de combustão. E através do material que compõe o cabeçote e bloco em si, o cabeçote é responsabilizado para dar resistência para o motor no momento da combustão, para que não venha se dissipar o calor para a parte externa do motor e dificultando até o trabalho da manutenção e, no caso, dificultando, aumentando a quantidade de calor na parte externa do veículo. Obrigado. Além de facilitar a manutenção do motor, a cabeça do motor é a chave para o bom desempenho. Por determinar o formato da câmara de combustão, a passagem dos gases de ignição em escape, o funcionamento das válvulas em seu comando, pode-se elaborar um motor totalmente diferente em desempenho, apenas alterando o cabeçote. No caso aqui, eu já ouvi falar de rebaixar cabeçote. Existe uma engenharia técnica realizada por um engenheiro mecânico que ele projeta certos tipos de cabeçote para alterar o desempenho do veículo. No caso, não só a parte de baixo do motor, que é composto pelo vilarejo e a pistão, é responsável pelo desempenho do motor, como a chave principal é o cabeçote. Através do cabeçote projetado de acordo com os cálculos realizados por engenheiro, o cabeçote ele pode transformar totalmente o desempenho do veículo, fazendo com que, através do projeto do engenheiro, o veículo tenha um baixo desempenho, ou o veículo pode ter um alto desempenho de acordo com o cabeçote elaborado, conforme o dono do veículo pretende. Aí vai do projeto do engenheiro e do tipo de cabeçote que é colocado no veículo, de acordo com o projeto. Vitinho, muito obrigado. Agora, Vitinho, por favor, fica aqui do meu lado. Obrigado. O cabeçote, vamos simplificar aqui falando sobre a função do cabeçote, de modo simplificado. O cabeçote é uma espécie de tampa de motor, contra o pistão, comprime a mistura de ar e combustível, e somente o ar no modo motor diesel. Tá? Geralmente possui furos onde são instaladas as velas de ignição, no ciclo óbvio, ou nos ciclos injetores, no ciclo diesel.
e é o cabeçote onde se localiza a câmara de combustão, espaço livre que fica acima do pistão quando ele se encontra no ponto morto superior. O Vitinho vai dar uma complementação sobre o que é cabeçote. Bom dia, bom dia. O cabeçote nada mais é do que a tampa do motor. Em cima dele, vai os balancinhos e junto a ele as válvulas, onde em cima do tubo fazem a execução da função dela. Junto aí embaixo, o cabeçote serve para quê? Para dar a compressão exata no motor, para empurrar o pistão abaixo. Assim, junto a outros componentes, fazer a execução do serviço certo. Complementando isso aí, vamos falar sobre o pistão. O pistão é a parte móvel da câmara de combustível. Recebe a força de expansão dos gases queimados transmitidos à biela por intermédio de um pino de ar. O que você tem que fazer? O pistão é o quê? Ele serve para dar a compressão no motor. Que a biela empurra ele para cima e vai empurrar a biela, ele não vira brequim, ou seja, a gente de manivela. Para dar a compressão exata, acontece a explosão, ele desce, junto com a biela, ela vai fazer a força exata que o vira brequim existe. Aí, pessoal, isso aí, pula para a próxima. Pula para a próxima. Próxima é a biela. Biela ou braço de ligação entre o virabrequim recebe o impulso do pistão transmitido ao virabrequim e é o conjunto de biela, virabrequim, que transforma o movimento retido do pistão em movimento rotativo do virabrequim. Foi exatamente isso que você comentou, não foi? Então tá certo. O virabrequim, ou a água de manivela, é o eixo do motor propriamente dito. Recebe o movimento proveniente das bielas, transmitindo potência aos demais partes móveis do motor. O virabrequim, ele trabalha em que posição? Ele trabalha girando constantemente pela biela. Geralmente, cada carro tem 4 pistões, ou 6. Tem carros que tem 5 também. Cada pistão desse aí vai servir para fazer um certo movimento, uma certa força. Então, aí vai o movimento constante do virabrequim ou arco de manivela. Certo. Agora vamos falar sobre o eixo de comando de válvulas. Ele tem como função abrir as válvulas de admissão e de descarga no tempo da admissão e de descarga, respectivamente. É dotado de ressaltos, que é um conjunto de puxo, abre, balancinho, abrindo as válvulas no momento oportuno. É acionado o virabrequim por meio de engrenagem corrente. Em cima do tubo vai a vareta que trabalha junto com os balancinhos, para fazer efetuar, e junto aos balancinhos vai o comando, vai óleo, né? O comando de válvula. Em cima do comando de válvulas é a tampa, onde vai o respiro para mandar os gases para fora. Correto. Agora vamos falar sobre as válvulas. Válvulas de admissão e de descarga têm a função de permitir a entrada de ar e combustível e de permitir a saída dos gases queimados. As válvulas, como eu já disse, servem para dar o tempo do motor certinho, para regular tal. O comando de saída de gás, tudo isso aí. A regulagem das válvulas é efetuada da seguinte forma. É 1, 3, 5, 5, 7, 9. Essas válvulas vão ser reguladas de frente para trás e depois de trás para frente, para dar a fórmula exata, de 2 pontos. Muito correto. Agora, o conjunto de acionamento das válvulas compreende o puxo e uma haste que interliga ao balancinho, sendo que este se apoia diretamente sobre a válvula. No momento que o eixo de comando de válvula gira, o ressalto dele aciona o puxo, que por sua vez move a haste, fazendo com que o virabrequim transmita o movimento à válvula, abrindo-a.
Exatamente. O vira-brequim, ele faz um movimento certinho que junto ao pulso vai abrir ou fechar a válvula. Válvula de admissão ou válvula de escape. Para isso serve o comando de válvula. Certo, agora vamos dar uma suplementadinha com o Felipe aqui. Bom dia a todos. Falar um pouco sobre bronzina. As bronzinas ou casquilhos, buchas e arruelas de encosto são peças que visam elevar a eficiência dos motores e prolongar a vida útil dos elementos móveis de maior responsabilidade e custo, como o vira-brequim, o berço e o eixo de comando de válvula. Os mancais, por sua vez, têm a função de apoiar o eixo, deixando girar, transmitindo potência e mantendo alinhado. O Victor vai explicar melhor. As bronzinas servem para quê? As bronzinas são feitas tipo de uma mistura de ferro, alumínio, entre outros, dentro junto com o mancal da biela. Para não haver desgaste, se houver desgaste, não estragar a peça, e sim, aquele reparinho seria a bronzina. Bom, é isso, mais ou menos, sobre o bloco do motor. Para finalizar a apresentação, o bloco do motor em si, a parte principal do funcionamento, ele é composto de componentes vira-brequim, biela, pistão, e na parte do cabeçote temos aí tem a camisa, cilindro, para poder simplificar. Internamente, com a parte do cabeçote também temos os dutos, galerias de passagem de óleo lubrificante e a passagem de água de refrigeração, que sustenta o sistema de água e descimento. E essa é a função principal do nosso motor, e também sustentar os demais componentes elétricos e os demais componentes do motor, como bomba d'água, etc. e tal. E para terminar a apresentação, agradeço a compreensão de todos. Para você que vai assistir essa filmagem aqui, agradeço a sua colaboração. A todos os espectadores e telespectadores, primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e um ótimo dia a todos e um feliz 2013 para todos.